Bem-vindos ao podcast Happiness for Business. Eu sou o professor Renato Bruno e sou presidente do Instituto Happiness for Business. Tem um objetivo muito nobre: levar felicidade e bem-estar para dentro das empresas. E trabalhamos também muito voltado para a gestão de negócios, gestão de pessoas, gestão estratégica de pessoas, para que a produtividade aumente, a margem de lucro aumente. E hoje eu tenho dois convidados aqui muito especiais, que é a Gisele Pedroso, que é diretora da agência Bloga, e o Lucas César, que é consultor, professor e palestrante, né? Você tem uma aula também, né, Lucas, voltada para o segmento de produtividade e felicidade no trabalho, não é isso? Isso mesmo, e gestão do tempo. E gestão do tempo, muito bem. Já quero começar com a pergunta fundamental, né? Gisele, me conta então, de uma maneira prática, né? Dentro de tudo que a gente já conversou sobre o tema, a Gisele é minha aluna também, parceira de negócios. O que faz uma empresa ser uma empresa dos sonhos, onde os brasileiros sonham em trabalhar? Legal, pergunta muito bacana, até porque a gente está num cenário que são poucas empresas, né, que podem se dizer que as pessoas sonham em trabalhar. Não sei se vocês sabem, quem está ouvindo, quem está assistindo, o Brasil ele lidera o ranking de país com maior rotatividade de colaboradores no mundo, né? O número hoje, uma pesquisa da Robert Half mostrou que hoje o Brasil tem 56% de turnover, de rotatividade de colaboradores. Então, é muito alto. Então, está muito longe, né, de ser o país dos sonhos para trabalhar. E na minha experiência com endomarketing, eu ouvi muitas pessoas e perguntando sobre o que faz essas pessoas ficarem por mais tempo em uma empresa. A gente ouve muito, Gisele, porque o meu líder se importa de verdade comigo e com a minha família, é porque eu tenho amizades verdadeiras e de confiança nessa empresa, é porque o produto que eu faço, ele ajuda outras pessoas. Então, o que a gente mais ouve, né, de ser importante para as pessoas não são salários, benefícios, são sentimentos, são boas lembranças, são salários emocionais que a gente tanto aprende no método SIM, né, Renato? Exato. Né? Dentro do método SIM, né, Gisele? Aquela análise que nós fizemos, né, está em quarto lugar salário somado a benefícios, né? Para o cara se considerar uma empresa dos sonhos, né? Isso. Então, as empresas precisam trabalhar a felicidade corporativa, o endomarketing, e eu reforço que precisam trabalhar a cultura, é muito importante para isso, porque a cultura guia as tomadas de decisão, né? A missão, visão e valores. E quando todo mundo sabe onde a empresa quer chegar, fica mais fácil de conquistar os objetivos, desde a contratação dos colaboradores, né? Por exemplo, se eu trabalho na minha empresa um valor do desenvolvimento, eu preciso contratar alguém que goste de estudar. Não faz sentido eu contratar alguém que não leu algum livro, por exemplo, nos últimos meses, porque ele vai entrar na empresa e vai se desmotivar quando precisar treinar, quando precisar estudar. Então, a cultura é importante para isso, né? Para me ajudar desde a contratação dos colaboradores, para guiar essa contratação, para eu trazer os colaboradores que mais fazem sentido para a empresa, e também, através da cultura, a gente consegue conectar o propósito da empresa com o do colaborador. Sensacional. Né? Eu quero saber umas dicas práticas também daqui a pouco sobre cultura, né? Sei que a sua empresa hoje já tem várias empresas grandes, né? Hoje, quais são as empresas que hoje estão na sua cartela, Gisele? A gente atende hoje a Centauro, a Nike, Sem Parar, Rap, DMS. Eu sei que esse é um dos serviços que vocês atendem essas grandes empresas também. Eu quero que você traga essas dicas aqui para os líderes, empreendedores, gestores para a gente, tá? Com certeza. Lucas, então, você como consultor, meu aluno também, do método SIM, me conta um pouco, dentro do seu movimento, de todos os clientes de consultoria que você já atendeu, né? O que faz uma empresa para ela se tornar aí uma empresa onde os brasileiros sonham trabalhar? É engraçada essa pergunta, vem muito de encontro ao que a Gisele disse, é que quando não se conhece do assunto, você realmente acredita que é o salário. Isso aí é a máxima, tá? Mas a gente aplica diagnóstico, tá, nas empresas, você descobre que geralmente o trabalhador ele está atrás de ser reconhecido pelo que faz. Ele quer fazer o que ele gosta, tá? Então isso é muito importante, né? Aparece salário somado a benefícios? Aparece, geralmente em terceiro, quarto, às vezes até quinto lugar. Mas se ele não vê oportunidade de crescimento
geralmente o público hoje, o público mais jovem, ele não fica, tá? Se ele não consegue vislumbrar ali algo que vá de encontro ao propósito dele de vida, ou que ele entende que é gestão de carreira com o que a empresa oferece. Então, foi-se o tempo em que chegava, né? Você contratava alguém, combinava um salário, virava as costas e ok, vai ser feito. Olha, não funciona assim, você perde produtividade, tá? Endomarketing, a questão dos tratar bem, do clima organizacional favorável, ele pesa muito hoje, tá? Então, a gente, né, já aplicou isso em várias empresas e a máxima é gostar do que faz, oportunidade de crescimento, um clima favorável, um bom relacionamento entre liderança e liderado pesa muito mais do que salário somado a benefícios. Na minha experiência também, né, como consultor, que eu fui durante muitos anos, eu descobri que na gestão do negócio, né, tinha uma empresa de consultoria que trabalhava em gestão de negócios e gestão de pessoas, né? E 80% da dor de todas as empresas é exatamente gestão de pessoas. Como que eu vou criar um ambiente onde as pessoas realmente queiram estar? Isso. São comprometidas e realmente entregam resultado. Eu até falo, Renato, que o clima organizacional, né, eu brinco isso com os meus clientes, não é o que está escrito no quadro, não, tá? É o que o seu colaborador pensa no domingo à noite. Então ele pensa assim, poxa, amanhã eu tenho que trabalhar. Qual que é o sentimento que vem? Muito bem. Quando começa aquela música do Fantástico... É aí que pega. Ele precisa saber, né, o porquê tá levantando mais cedo, né? Isso. Que o trabalho dele ajuda outras pessoas, né? E que a empresa pode proporcionar que ele realize os sonhos dele. Isso é muito importante, isso faz toda a diferença. Sensacional. Então, Gisele, dentro dos desafios, os principais desafios aí da sua empresa em obter resultados através de pessoas, quais são esses desafios? E a gente está falando de liderança. Quando eu abri minha empresa há 10 anos atrás, eu vim já como gestora de outra empresa, mas eu confesso que eu não tinha todas as competências de liderança. E eu acredito que acontece, né, com muitos empreendedores que não procuram esse desenvolvimento. A gente não sabe lidar com as pessoas, a gente não sabe como fazer para que elas façam o que tem que ser feito, né? Tanto é que na minha palestra, dentro da imersão do Método Sim, eu citei que lá no começo da minha empresa, eu tinha uma ideia maluca eu pensava, se eu pudesse me clonar, né? Porque é o que você pensa quando você não sabe se lidar, né? Se eu tiver 5 ou 10 pessoas de mim mesma, eu não preciso explicar como é feito, eu vou e faço, e aí meus problemas acabam, né? Porque você é a melhor funcionária do mundo e vou resolver os problemas. Mas aí eu aprendi na dor que não é assim, né? A gente precisa das pessoas, e o que faz uma empresa crescer é ter pessoas com habilidades diferentes, com ideias diferentes, é isso que realmente faz a diferença. É uma dor que eu também senti, tá, Gisele? Também sou empresário, né? Tenho 9 empresas e uma ONG. No início da minha carreira, era o mesmo sentimento que eu tinha, né? Poxa, eu queria ser 2, 10, 5, né? Só que isso é impossível de ser feito. Sim. E é uma dor que todo empreendedor fala comigo. Fala que não tem tempo no negócio dele. Mas o que acontece é que ele não consegue ter uma empresa autogerenciável, porque ele não consegue replicar novos líderes. Lógico, ele não vai conseguir fazer várias Giseles, ou vários Lucas, ou vários Renatos Brunos, né, dentro da empresa. Mas a gente tem que ter a habilidade de criar líderes abaixo da gente, porque nenhuma empresa cresce sem ter boas pessoas abaixo do nosso negócio. Então, com certeza, quando você começou a sua empresa, era eu presa, né? Sim. E aí passou a ter 1, 2 colaboradores, e eu acho que é a dor tanto do líder, no nível mais tático e estratégico, quanto do empreendedor, que é replicar isso. Tá? Então, eu só consegui ter 9 empresas porque eu tenho várias pessoas abaixo de mim, até mais competentes que eu, em alguns assuntos específicos ali. Né? Uhum. Então, contratar pessoas e principalmente capacitar. Porque outra dor que eu senti muito, né, dentro dos meus negócios é que as pessoas não estão prontas. Né? Então, eu acho que é uma função do empreendedor e do líder que é ter um programa dentro da sua empresa para capacitar os novos que estão chegando ali. Né? Por mais experiência que aquele líder tenha em outros negócios, ele não conhece todos os seus serviços ou a cultura da sua empresa, como que é. Então é muito necessário ter um programa de desenvolvimento dentro das empresas. Né? E você, Lucas, me conta aí seus principais desafios aí como consultor. Como obter resultado através das pessoas, né? Durante muitos anos eu fui consultor e eu sei que a dor principal também é pessoas, né? Sim. A gente fala sempre aqui no podcast sobre gestão de negócio, gestão de pessoas, mas entendam, turma,
80% dos seus problemas estão relacionados à gestão de pessoas. Com certeza. Eu passei por mais de 100 e tantas empresas aí com consultoria, e eu queria ouvir de você, hoje, dentro dos seus desafios como consultor, né? Como obter resultado através de pessoas? Quais são os seus maiores desafios para isso? Na consultoria, como você bem disse, a gente conversa muito com os líderes e os empresários, né? Então, o nosso trabalho está muito focado ali no estratégico da empresa. E a gente encontra líderes muito focados nas tarefas, outros muito focados nos relacionamentos, e os dois extremos são muito perigosos. E entender como que é feito esse balanço que muitas das vezes vai fazer com que haja um aumento de margem de lucro. Por quê? O líder que ele opera somente na tarefa, somente no resultado o tempo todo, ele mata a equipe. Tá? Existe, a gente bate um papo sobre a questão da razão losada, né? Que é a quantidade de interações positivas para negativas que você tem que apresentar no ambiente para que o ambiente esteja produtivo, e o líder que ele está ali só na cobrança, só na pressão, ele vai acabar danificando a sua equipe. Mas aquele também que senta na roda e só quer construir o relacionamento de qualidade, né, que quer conversar, é festa toda semana, também não é produtivo. Então, o que eu sempre aconselho os clientes e amigos, né, é o seguinte: você precisa, né, entregar o resultado enquanto você constrói bons relacionamentos. Isso tem que ser assim, seguido à risca. Porque eu, por exemplo, leciono sobre a questão do bem-estar organizacional, né, e tem gente que faz até uma certa careta, né? Tipo, o que você vai fazer aqui na empresa? Imagino que a gente vai abrir mão do comprometimento, que vai abrir mão da entrega de resultado, não tem nada a ver com isso, tá? Uma empresa só consegue dar um ambiente legal se ela estiver dando lucro, né? E aí, quando a gente traz isso pro líder e fala, olha, é inegociável a questão do comprometimento, a entrega de resultado, mas faça isso construindo relacionamento de qualidade. Alguns olham e falam, poxa, como é que faz? São então, os dois elementos que o líder tem que trabalhar. Tá aí o desafio. O balanço entre essa entrega de resultado e a construção dos relacionamentos. Perfeito. Vamos falar de ferramentas práticas, então, Gisele. Me conta um pouco aí dentro da Bloga, o que hoje vocês aplicam nos clientes, vocês têm ou dentro da sua própria agência, ferramentas práticas em gestão de pessoas, gestão de negócios. Eu vou reforçar, vou falar novamente sobre a importância de ter a cultura não só aplicada na parede, mas de viver. Dá dicas pra gente no dia a dia. Perfeito. A gente aplica nos clientes também, mas basicamente é isso, né? Viver a cultura, utilizar a sua missão, visão e valores de forma a cada planejamento, a cada ação que você for executar, você olhar para ele, né? Porque assim vai ficar muito mais fácil, porque todas as pessoas estarão olhando na mesma direção, né? Então é muito importante ter a missão, visão, valores, se possível, ter também o passo a passo de como guiar, como você pratica cada valor dentro da empresa. Isso facilita para que os colaboradores sigam, né, essas recomendações. E é muito importante ter também as atitudes que a empresa não tolera. Aí sim, isso vai facilitar bastante o dia a dia, falando até de produtividade, a gente ganha bastante tempo com isso nas tomadas de decisão. É bem bacana. Legal. Conta um pouco mais sobre essa ideia do que a gente não tolera. Seriam valores inegociáveis? Poderia chamar isso? Isso mesmo. Às vezes a gente acha que é óbvio quando a gente fala que não pode ter comunicação não violenta, não pode ter discriminação, preconceito, mas se não está escrito, muitas vezes as pessoas têm atitudes, né, que elas nem percebem que estão tendo, e aí outras pessoas da equipe, estando no código de cultura, as pessoas percebem, né, as pessoas chegam na liderança e contam, então fica muito mais fácil o dia a dia, fica muito mais fácil a gente contratar pessoas que já estão de acordo com essa cultura, porque se a pessoa pratica alguma ação que a gente não tolera, às vezes a pessoa já nem vem para a empresa, né? Isso facilita muito, é muito importante. E falando de ferramenta prática, se você achar que faz sentido, a gente pode deixar um passo a passo no link para as pessoas baixarem o código de cultura, passo a passo de como criar e como fortalecer essa cultura dentro da empresa. É bem bacana. Por favor, vai crescer muito o nosso nível de conhecimento do podcast. Joia, para a gente dar essa ferramenta aqui para os nossos ouvintes. A gente libera e aí a gente espera que as pessoas contem para a gente o resultado. Perfeito. Falando de ferramentas práticas, Lucas, o que você vivenciou aí no mundo da consultoria? Compartilhe com a gente uma ferramenta prática hoje voltada para a gestão de pessoas que tem um impacto forte na margem de lucro das empresas, por exemplo.
É absurdo o número de trabalhadores que chegam, empreendedores, né, os empresários chegam no seu ambiente de trabalho e não sabem o que vão fazer ainda. É assim, quase 90% chegam, abrem o computador, abrem os e-mails e ficam. O que eu vou resolver hoje? É o famoso, vou apagar uma fogueirinha toda hora, né? E isso é muito danoso para a questão da produtividade. Assim, eleva seu nível de ansiedade muito, tá? Infelizmente, vai se criando um clima que não é saudável, né? E algo que eu gosto de implementar assim que eu começo uma consultoria é a pauta diária. Pauta diária é algo assim que parece ser simples, tá? É simples, mas não é fácil. Precisa de você, né, ter, tipo, de verdade, uma resiliência em como fazer. Porque a maioria das pessoas sentam e não sabe o que elas vão fazer no dia. Mas quando você coloca seus principais desafios para o dia, o seu foco, o que eu não volto para casa se eu não resolver, sabe? O que precisa de ser feito antes de eu fechar meu computador? E você começa seu dia com foco nessas tarefas, sabe? O ganho, ele é exponencial. E não se assuste, se você não faz, né, seus colaboradores também não fazem. Então, todo mundo está ali chegando no ambiente de trabalho sem saber o que vai ser feito realmente, né? E perdendo muito com isso. E a pauta diária, né, para explicar um pouquinho para o pessoal que está nos ouvindo, ela tem um poder muito inconsciente, às vezes mais até do que o consciente, sabe? Por quê? Porque quando você planeja e você coloca ali os principais pontos, e no final do dia eu gosto de revisitar essa pauta e dar uma nota para o meu dia, isso faz com que você tenha uma autoavaliação todos os dias, isso faz com que todo mundo tenha ali diariamente o que vai ter que entregar para o projeto, sabe? Então pode se tratar tanto de um atendimento ao público quanto um projeto um pouco mais complexo. Então você vem dividindo isso em o que é feito todos os dias, né? E tem a análise ali do empresário, do colaborador, falando, olha, diante do que foi proposto para mim hoje, eu entreguei nota 8 por causa disso, eu entreguei 7 por causa daquilo. E tem as perguntas poderosas, né? Que eu gostaria de deixar como dica para o pessoal. Primeiro, sempre anote o que você aprendeu no dia. Tá? Isso é muito poderoso, porque se você está num ambiente ou numa função que você não aprende nada, meu amigo, você precisa repensar. E a segunda questão é, às vezes o óbvio precisa ser dito, como bem disse a Gisele aqui. Você vai aprendendo pequenas coisas e, poxa, você precisa pensar e falar, pô, hoje eu aprendi sobre endomarketing com a Gisele, eu aprendi sobre gestão de pessoas com o Renato, sabe? Isso precisa ser colocado ali, precisa trazer para o interior de verdade. E a segunda questão é, poxa, pelo que eu sou grato? Nosso ambiente tem se tornado um ambiente pesado, porque o pessoal exercita pouca gratidão, pouco a questão do aprendizado, né? Poxa, o que eu tenho aprendido aqui? Isso traz muito significado ao cargo, foi o que a gente disse no começo da conversa, né? O que as pessoas querem no ambiente? Poxa, eu quero ser valorizado, reconhecido, encontrar um ambiente de crescimento. Então, se todos os dias você consegue criar um ambiente que seu colaborador anote ali o que ele aprendeu no dia, meu amigo, produtividade vai lá em cima. E é algo bem simples de fazer. Sou suspeito porque faço minha pauta do dia todos os dias e realmente ela é simples, mas o difícil é exatamente a pessoa ter resiliência. Todo dia fazer sua pauta, ver a pauta do dia anterior, se dá uma nota ruim no dia que a produtividade foi baixa, né? Então tá uma dica sensacional. Vamos aproveitar e deixar no link também um modelo de pauta. Perfeito, modelo de pauta. Sim. Exatamente. Né? Método SIM, turma, para quem ficou com curiosidade, o que é o método SIM? O método SIM é uma imersão de 3 dias em que nós trabalhamos gestão de negócio e gestão de pessoas no mesmo ambiente, né? Muito focado em gestão de pessoas. Por quê? Porque 80% dos problemas são pessoas. Né? E a gente usa uma metodologia muito poderosa, que é a ciência da felicidade e bem-estar, do Martin Seligman. Então a gente pega aí os principais pilares do Martin Seligman, onde ele identificou o que faz realmente a nossa vida valer a pena na vida profissional e pessoal. E são 33 ferramentas aí no método SIM e 17 dinâmicas, né? Uma das ferramentas é que a Gisele está pedindo para a gente colocar aqui na nossa bate-papo de hoje, que é a pauta do dia. Não sobrevivo sem essa pauta do dia. E eu ainda falo mais, né? A gente está vivendo hoje na era da informação. E na era da informação, quem não tem um método de produtividade inteligente, só usa uma agenda, ele está fadado ao fracasso. Sim, certeza. Muito obrigado, Gi. Vamos colocar SIM aqui na nossa pauta. Já que a gente falou do método SIM, vocês fizeram a última imersão? Sim. O Lucas fez de novembro, Gisele fez de abril. Queria saber, Gi, dentro da imersão método SIM,
O que mais foi poderoso aí para a sua carreira, para a sua vida pessoal e profissional? Com certeza. O mais poderoso foi entender que cada pessoa é diferente, né? Tem problemas diferentes e a gente precisa saber como lidar com cada uma delas, até para tirar o melhor da pessoa também, né? Então, quando a gente entende que, por exemplo, a Dani, que trabalha comigo, não é só uma colaboradora, ela também é uma mãe, uma filha, uma esposa. Ela consegue trazer isso para o trabalho, mas também ela pode trazer, além dos problemas, os seus talentos, as suas, o que ela mais se desenvolveu. E quando a gente cria essa conexão, quando a gente permite que as pessoas tragam os problemas, também os talentos, a gente permite criar um relacionamento de qualidade, né? A gente fala muito do relacionamento, da importância do relacionamento de qualidade no método SIM, que é um dos pilares da felicidade, da ciência da felicidade. E aí a gente cria uma conexão tão grande que nos permite perguntar, Dani, qual que é o seu sonho? E aí a gente aprende que conhecer o sonho da pessoa é a ferramenta mais importante, mais personalizada de engajamento que existe. Então, isso... E não custa nada, né? Não custa nada. Ter o método, ter a ferramenta e perguntar para o seu colaborador, né? Isso, então para mim foi muito poderoso. Que legal. Feliz, Gi. Você, Lucas, você fez a imersão de novembro, né? Nossa imersão empresarial voltada para líderes, empreendedores, gestores. Qual foi o ponto, assim, que foi mais importante para você no método, sim, para sua carreira? Para mim foi de grande surpresa descobrir no método que eu não tinha muito claro o sentido e propósito meu como vida mesmo, qual que era o meu objetivo. Porque vira ano, né, atrás de ano, e a gente vai se colocando metas. Alguns a gente alcança, outros não, mas fica ali nesse ciclo vicioso. E no momento que você para, né, a gente utilizou aquela ferramenta de Harvard, SPA, eu achei assim fenomenal, que é você realmente trazer o que está muito abstrato, o que está muito no campo das ideias para algo, sabe, concreto. E fala, poxa, o propósito não é simplesmente o que eu quero fazer, é o que o mundo espera que eu faça. E aí o mundo começa a te remunerar por isso. E você fala, poxa, nasci para isso. É algo fenomenal. E eu saí convicto disso, né, em novembro de 2023, e criou-se em mim um filtro, né? A gente recebe várias propostas, né? E eu não digo sim para nenhuma proposta que não está alinhada ao meu propósito mais. Perfeito, sensacional. Propósito é a base da produtividade, na minha opinião, né? A gente aprende isso no método SIM. Se você ficou curioso, método SIM são 3 dias de imersão empresarial voltada para líderes, gestores e empreendedores. Nós vamos tratar de gestão de negócio, gestão de pessoas, mas com foco gigante em gestão de pessoas, porque é a dor de todas as empresas, né? Excelente. São 5 pilares, né? Falamos de relacionamento de qualidade, falamos de propósito, né? Tem outros 3 pilares que você vai descobrir no método SIM. Então, Gi, mais alguma dica que você gostaria de dar de endomarketing, uma vez que você está dentro dessas grandes empresas para a gente, sobre como trabalhar o endomarketing aí para líderes empreendedores e como levar esse endomarketing, levando esse conceito de felicidade corporativa? Sim, eu só vou explicar brevemente aqui para quem não sabe o que é endomarketing, que a gente fala muito de marketing, né? E a gente estava até batendo um papo sobre isso antes de começar o podcast, que muitas empresas investem muito no marketing, claro que é muito importante, mas acabam trazendo muitos clientes e a equipe não está preparada para atender. Isso é muito ruim. Então, primeiramente, a gente precisa olhar para os nossos colaboradores. O endomarketing trabalha ações para treinar, reter e motivar os colaboradores para, aí sim, eles estarem preparados a atender os clientes e entregarem os melhores resultados. Tá? E uma dica... voltada em endomarketing para a felicidade corporativa. Para a felicidade corporativa. Uma dica, então, que também não tem custo, tá? A gente fala muito sobre o reconhecimento. Saiu uma pesquisa recente da InfoJobs que 90% dos trabalhadores estão insatisfeitos com o emprego atual e pensam em mudar de emprego. Olha só o prejuízo que isso traz para as empresas, né? E um dos motivos dessa insatisfação é a falta de reconhecimento da liderança. E pensando, né, conversando já com muitos colaboradores também,
Para reconhecer, a gente não precisa de investimento. Muitas pessoas preferem até um elogio, um reconhecimento público do que uma premiação, do que um bônus. Então, aí que tá, né? Não custa a gente reconhecer o trabalho de alguém. Então, eu proponho aqui para cada um de nós, para cada um que está assistindo, tirar 1 minuto na agenda por dia para reconhecer o trabalho de uma pessoa, para fazer um elogio. Isso muda o ambiente, isso muda tudo. Então, reconhecimento é um pilar fundamental do endomarketing e traz a felicidade corporativa também. Total. Se eu não me engano, né, na última pesquisa que nós apresentamos o método Sim, a gente tem um software voltado para... que faz um diagnóstico de felicidade corporativa nas empresas, né? E reconhecimento ficou em segundo lugar, né? Primeiro veio amar o que faz, segundo, ser valorizado e reconhecido, né? E às vezes o reconhecimento não tem custo, né? A maioria desse reconhecimento, todo mundo acha que o reconhecimento é só pagar mais, é dar uma comissão maior e assim por diante. E às vezes é uma reunião de mentoria que você faz com o seu colaborador ali e traz, né, seus pontos fortes, o quanto que ele é importante para a empresa. Sensacional. Lucas, me fala o seguinte, qual a sua principal dificuldade que você já encontrou nas empresas, né, que você já atuou como consultor? Qual que é a principal dificuldade hoje que você tem quando entra numa empresa? Assim que você fechou um contrato com uma empresa, qual que é a maior dificuldade que você tem? Então, por incrível que pareça, né, nós somos contratados ali pelos empresários, pelos líderes, né, da empresa, mas uma das principais dificuldades é o líder entender que ele é responsável pelo que está acontecendo na empresa e das mudanças que vão vir com a consultoria. Então, o que eu mais respondo, né, em média aos clientes, é que eu preciso deles para cumprir as tarefas, né, e chegar aos indicadores que nós estamos construindo juntos. Porque entende-se que o consultor vai chegar e vai resolver tudo. Né? Queria realmente ter... mãos, né? Eu gostaria de ter esse poder, realmente. Mas eu preciso de você, empresário, empreendedor, né? E quando o colaborador entende que você, como líder, está fazendo, que você, como líder, está reconhecendo, que você acredita realmente que conhecer, que crescer na organização, ter um plano de carreira é importante, ele faz, ele participa. Agora, se ele não enxerga em você que é líder, meu amigo, não espere, porque ele não vai fazer, tá? Realmente, a questão de ser reconhecido ficou em segundo lugar, né? E nós tivemos também a questão de oportunidade de crescimento. E tem uma dica que custa 0 para as empresas, ou R$ 29,90, R$ 39,90, valor de um livro, que é criar pequenos encontros de 15, 20 minutos para ler algumas páginas juntos. Então, o que acontece? Qual que é a grande queixa do pessoal? Não se encontra profissional capacitado no mercado. Tá, mas o que você faz aqui na empresa? Você tem 20, 30 colaboradores? Será que vale a pena tirar 30 minutos por semana para ler juntos um pedaço de um livro sobre, por exemplo, inteligência emocional? Então, espera-se, surgiu uma nova vaga, agora vamos atrás de alguém no mercado. Às vezes, realmente dá certo. Mas quando você consegue aproveitar alguém que já está imerso na cultura, que já sabe como os processos funcionam, sabe, é mais tranquilo. E você tem esse tempo agora para capacitar, para gerar momentos ali em que a pessoa vai se sentir valorizado, vai se sentir reconhecido, vai conseguir enxergar para onde crescer. Senão, meu amigo, infelizmente ele vai embora. E o legal, Lucas, que eu identifico dentro do que você trouxe, é que uma das competências comportamentais hoje, na minha opinião, são mais importantes para se desenvolver líderes, é o foco no aprendizado, né? Então, se ele é estimulado, talvez com uma leitura de um livro que custa R$ 29,90, ou pega emprestado, né? Pega da sua casa, não tem custo, ou digital, ela promove um ambiente realmente com esse foco. Porque o mundo está numa velocidade muito grande, né? Hoje, estratégias que funcionavam há 6 meses, 1 ano, 12 meses, 24 meses não funcionam mais, né? Então, se você estimula o foco no aprendizado da sua equipe, você tem um potencial muito grande de fazer a performance da sua empresa. Bom, nós estamos falando aqui sobre a margem de lucro da felicidade. Por que a gente gosta de bater nessa tecla? Para a gente não achar que o nosso podcast, nós estamos aqui para simplesmente abraçar a árvore, né? A gente brinca com isso. Não tem problema nenhum abraçar a árvore, né? Mas uma empresa, quando ela implanta um projeto de felicidade corporativa, quando ela implanta um projeto de gestão avançada de pessoas, o objetivo final dela é margem de lucro, né? E pensando aí
Gisele, você atuando nessas grandes empresas, ao implantar um projeto hoje Endomar, Felicidade Corporativa, qual que é a possibilidade de melhoria na margem de lucro dessas empresas? Isso. Primeiramente, as pessoas precisam sentir, precisam conhecer o que a empresa está fazendo, porque tem muitas empresas que fazem e não comunicam o que está sendo feito. Então, em muitas empresas, o time nem percebe as melhorias, né? Então, é muito importante, quando for implantado um projeto de felicidade, outras melhorias, fazer essa comunicação para o time. A gente fala que muitas empresas têm ruído na comunicação, né? Vocês lembram da brincadeira do telefone sem fio? Uhum. Então é a mesma coisa. Principalmente as empresas que você atua, né? São empresas com quantos colaboradores, né? Sim. Então, quanto mais colaboradores, mais estratégias de endomar são necessárias. Com certeza. E a gente sabe que a informação, né, ao ser passada de colaborador para o outro, se perde, se distorce, né? Vira realmente um telefone sem fio. Então, aí que está a importância nas pequenas empresas. O líder ser a ferramenta de comunicação, a principal ferramenta de comunicação, contar essas melhorias, falar bem da empresa, né? Ter contato com todos os colaboradores divulgando essas ações que estão sendo feitas. E nas empresas grandes é preciso ter ferramentas de comunicação, canais de comunicação, né? Por exemplo... Tô sabendo que você está lançando, né, um software hoje, né, voltado para a comunicação interna, né, um software próprio da Bloga, não é isso? Conta um pouco mais para a gente. Isso. Então, nas empresas grandes, às vezes, por um mural, por e-mails, não são todos os colaboradores que têm acesso. Então, o que tem de mais eficaz, eficiente, hoje em dia, são as redes sociais internas, né? Porque o brasileiro é um povo que gosta muito, né, de interagir nas mídias sociais, e a empresa tem a possibilidade de publicar todos os acontecimentos, né, então em tempo real, todos os colaboradores receberem essas notícias, os comunicados, e eles podem interagir com essa mensagem. Então, dessa forma, eles vão se sentir mais pertencidos, eles vão se engajar, com certeza, vão se sentir parte, vão entregar mais resultados. Show de bola. Eu queria saber se vocês têm também alguma pergunta para mim, né? Alguma pergunta que vocês identificaram, vocês gostariam de fazer? Sim, sim. Para mim foi um divisor de águas entender o meu propósito, né? E eu queria, você também como professor, né, da área de produtividade e bem-estar organizacional, o que significa essa descoberta para o empreendedor, para o colaborador de propósito? O que isso impacta realmente no lucro ou da gestão de carreira de uma pessoa? Legal. Bom, primeiro que o meu coworking, né, uma das empresas que eu tenho, ela chama Ikigai, né? Significa propósito e sentido, né? Se a gente fosse traduzir para a língua portuguesa, né? Eu acredito que propósito é a base para a felicidade, assim como os outros pilares são. Mas o propósito ele tem uma habilidade muito grande, que é uma coisa que você mesmo citou. Ela passa a ser o seu filtro de oportunidade, né? Porque principalmente na posição que vocês estão hoje, o que mais vocês vão ter oportunidades. Sim. Então ela acaba filtrando as suas oportunidades e mais propósito, eu queria falar dele aqui de uma perspectiva científica, tá? Não poética, como a maioria das frases do Instagram que você vê aí. Propósito. Existem hoje ferramentas tangíveis, a gente utiliza esse método sim, para a gente tangibilizar, porque normalmente o propósito já está dentro de você, né? Propósito é a interseção, se a gente pegar a ferramenta do SPA de Harvard, é a interseção entre significado, o que me gera prazer, quais são minhas competências. Então, o que eu entrego para o mundo? O mundo vai te trazer em troca. Então, falando sobre carreira e margem de lucro, uma empresa sem propósito, dificilmente ela vai ter uma boa margem de lucro. E um profissional de carreira, um líder, que não tem claro qual o seu propósito, não é esse propósito poético, não. Existem ferramentas práticas que a gente pratica sobre isso, aí é que vai potencializar os seus objetivos. Não vamos longe não, né? Em novembro, você trabalhava numa empresa e tal, você trabalhava como gerente, coordenador e tal. O que isso impactou financeiramente, você ter clareza do seu propósito? Não precisa falar em valores absolutos, mas vamos falar em porcentagem. Quanto que cresceu financeiramente sua receita? De novembro a janeiro imediato, 35%. De janeiro até hoje, já bateu 100%. Justamente por entender que não é filosófico. Exato. Eu até entendo quem tenha a questão filosófica, mas é porque quando você identifica que isso já está dentro de você
E que às vezes a gente entra numa de se boicotar, né? A gente, o tempo todo, a gente está ali costurando uma situação, se colocando às vezes como vítima ou topando algumas coisas que não são de significado para você e tirando você do propósito real. Né? Então, o momento que você assume a responsabilidade de que a vida é sua e que é você que tem que dar um jeito nela, meu amigo, céu é o limite. Para quem não sabe, o meu propósito é inspirar e empoderar pessoas através dos meus conhecimentos para que eles tenham uma vida pessoal e profissional que vale a pena ser vivida. Por isso que eu montei o Instituto. Então, como eu tenho esse propósito, nasce o Instituto, nascem minhas empresas e assim por diante, tudo é ancorado no propósito. Então, na minha opinião, alguém que não tem hoje sua clareza, dificilmente vai ter prosperidade financeira na sua vida. Se for uma empresa, só lucro. Se for uma pessoa física, resultado financeiro. Uhum. Gi, alguma pergunta para mim? Claro, por favor. A gente falou, né? Vocês falaram muito que 80% dos problemas das empresas hoje é a questão da liderança, de lidar com pessoas. Eu queria uma dica de ouro, que a gente fala muito no Método Sim também, sobre técnicas de liderança. Se você pudesse escolher uma principal, assim, qual que você escolheria para passar para todo mundo que está assistindo? Sou suspeito, porque no Método Sim a gente tem 33 ferramentas sobre isso, né? Mas eu acho que tem uma que ela é base para o momento atual da nossa sociedade, que é a liderança situacional. A liderança situacional ela vai te dar a base para tomada de decisão, porque não se lidera somente com o seu perfil comportamental. Né? Então, isso foi uma mudança drástica. Né? Até poucos anos atrás, você tinha uma liderança democrática e outra autocrática ali, né? E a liderança situacional ela traz essa perspectiva de que eu tenho que, primeiro, ter clareza daquela situação para utilizar qual ferramenta de liderança. Né? Então, hoje, se nós falarmos de liderança situacional, que é de um livro Psicologia para Administradores, do Hensey Blanchard, ele vai trazer que a gente tem 4 estilos de lideranças a serem trabalhados ali, que é a direção, treinamento, apoio e delegação. Então, se eu fosse trazer uma ferramenta específica aqui para você hoje, seria exatamente essa clareza de, nessa situação, qual liderança eu tenho que usar agora. É mais uma ferramenta até de diagnóstico, né? Porque aí eu vou saber qual estilo de liderança eu posso utilizar. Show? E quando o líder vira para você e fala, mas eu sou assim, Renato. Isso acontece, é o que mais acontece. Eu não consigo atuar assim em 4... Trazendo aí, né, a perspectiva do Lucas, né? Dentro do livro Psicologia para Administradores, eles identificaram que somente, se eu não me engano, 11% dos líderes conseguem utilizar 4 estilos de liderança. Porque ele tem uma tendência, e eu gosto muito, né, e é uma ferramenta que a gente tem no Método Sim, que é o DISC, né, identificar os perfis comportamentais, porque a gente tem que tomar só um pouco de cuidado com não rotular, porque o líder, ele não tem esse luxo. Uhum. Se ele definiu ser um líder, o papel dele é fazer as pessoas prosperarem. Se ele tomou a decisão de ser um líder, o papel dele é conduzir a equipe, e se o resultado está ruim, normalmente a resultado é do líder. Sim. Então, dentro dessa perspectiva que você me trouxe, né, falando sobre liderança, sobre os principais conceitos, o que eu mais ouço é exatamente isso. Que é, não, mas poxa, é porque eu sou assim, né, a síndrome de Gabriela, né, eu nasci assim, eu cresci assim, né, Gabriela. E aí, é um grande problema, porque ele se fecha num rótulo. E quando eu aprendi isso lá atrás, no início da minha carreira profissional, que o líder não tem luxo para isso, o papel dele é bater na porta, tocar a campainha, entregar a chave, né, para o colaborador, claro que é uma porta de suave por dentro, ele tem que assumir essa responsabilidade. Ou deixar de ser um líder. Já falei com várias pessoas, mas eu não sinto que meu perfil é assim, eu gosto de fazer desse jeito. Bacana, vai trabalhar na operação. Se você é o dono da empresa, vai trabalhar para os outros. Se você é um colaborador e está num cargo de liderança, volta para a operação. Porque não tem luxo. O líder não pode ter o luxo de falar, meu perfil é esse. Uhum. Não. Seu objetivo final é obter o máximo de resultado e comprometimento das pessoas. Porque quando você toma a decisão de ser um líder, você passa a entender que seu resultado individual não é o que mais vale a pena. E sim o seu resultado, o resultado da sua equipe. Coletivo, né? Então o líder, o objetivo final dele é obter resultado através das pessoas. Então ele não pode se rotular dentro disso, né? Mas é o que eu mais ouço. Também. Dentro de um todo. Show de bola. Turma, mais alguma pergunta específica que vocês gostariam? Hoje está muito rico o nosso podcast. Eu acho que trazer essa essência, né, de uma diretora de uma grande agência de endomarketing, um consultor e professor aqui,
Ficou um conteúdo sensacional. Eu mesmo quero assistir novamente esse conteúdo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Gisele. Por favor. Né? Quais são... o que ela utiliza de ferramenta, de diagnóstico, para assim que ela vai entrar em uma empresa? Né? O que geralmente ela procura ali para se criar o primeiro mapa de ações? Né? O que você costuma utilizar? Por quê? Eu me deparo também com essa dificuldade que é fazer o alinhamento do endomarketing, né? E a gente realmente não encontra, né, muito fácil esse entendimento entre as empresas, não. Então a gente fica ali tentando trazer alguma informação e eu gostaria de saber de você por onde começar. Sim, o diagnóstico é muito importante, né? Então a gente sempre utiliza o diagnóstico ou de endomarketing, de felicidade corporativa, conforme o problema mesmo de clima organizacional, conforme o problema que o cliente aponta, né? Mas sempre personalizado, porque um planejamento não vai servir, né, para todas as empresas. Então é muito importante ouvir os colaboradores e entender qual o grande problema é na comunicação, na produtividade, né? Entender todos os pontos para assim, a partir daí, sugerir melhorias, sugerir ações. É igual a cirurgia, né, turma? Não tem jeito de falar qual que é a melhor remédio se a gente não fazer um bom diagnóstico, né? Eu acho que isso fica a dica para todos os líderes empreendedores, né? Não grite fogo antes de fazer um bom diagnóstico. E eu achei valioso a frase que ela utilizou, ouvir os colaboradores, né? Olha que legal. Então você está sendo contratado pela empresa, né, para lidar com o endomarketing, mas você também quer escutar os colaboradores. Eu achei isso fenomenal. Com certeza. Sensacional. A gente precisa das pessoas para entregar os resultados, né? As empresas precisam das pessoas. Isso aí. Bom, e para a gente encerrar então, Lucas, qual seria a dica de ouro aí para os empreendedores e líderes que estão nos ouvindo melhorarem seu resultado e prosperar na vida pessoal e profissional? Qual a melhor dica que você pode dar para eles? A primeira coisa é a pessoa precisa assumir a responsabilidade do que ela se propôs a fazer, sabe? Então, o que a gente encontra em muito no mercado? O empresário que coloca a culpa no colaborador, por ele não estar dando certo. Eu não encontro gente no mercado, mas ele não quer fazer um endomarketing. Ele não quer formar ninguém ali, né? Ele não quer pagar o que é justo de mercado, né? Porque não precisa pagar a mais, mas, poxa, paga do mercado, né? Compõe-se ali a remuneração com salários emocionais, dá para fazer algo bem bacana. Né? E do mesmo modo também a gente encontra o colaborador que acredita que não prospera porque ninguém dá oportunidade para ele. Uhum. Né? E a briga eterna, né? Ele fica esperando. Colaborador. Ele fica ali esperando a oportunidade certa sem ser a pessoa certa. Tá? Então, o que eu tenho aprendido é isso. Você precisa assumir a responsabilidade que você se propôs a fazer. Então, se você é um empresário, meu amigo, vai lá, empodere sua empresa, vá atrás dos melhores, não deixe que ninguém que não seja bom esteja na sua empresa, tá? Crie um filtro muito forte, porque você trabalhou muito para chegar ao ponto que você está. Não admita dividir espaço com qualquer pessoa que não esteja comprometida. E se você é um colaborador, meu amigo, seja a pessoa certa para o momento certo. Não fica só esperando a oportunidade, não, porque ela geralmente não aparece. E se ela aparecer e você não for a pessoa certa, não adiantou de nada. Essa é uma dica, não é nem uma dica de ouro, né? Essa é uma aula de ouro, né? Aqui para as pessoas. Sensacional. E Gi, na sua opinião, né? Qual seria a dica de ouro aí para os empreendedores e líderes brasileiros para melhorarem seu resultado e prosperarem na sua vida pessoal e profissional? Ótimo. Então, para os líderes e empreendedores, eu vou reforçar, né, o que a gente falou aqui. Promovam um ambiente, uma cultura positiva, um ambiente positivo, com respeito, com desenvolvimento contínuo, porque assim, com certeza, os resultados virão não somente para a empresa, mas isso trará prosperidade para todos os envolvidos, prosperidade pessoal e profissional. Então, essa é a minha dica. Sensacional. Outra dica de ouro. Bom, hoje nós tivemos aí o privilégio, né, de conhecer e aprender com a Gisele e com o Lucas. Muito obrigado pela presença de vocês, né? Nós temos uma missão muito importante, porque além de parceiros, né, de negócios, são os meus alunos, né, e nós temos uma missão que é levar isso para o mundo, né? Nossa missão é transformar negócios em um ambiente onde os brasileiros sonham em trabalhar e trazer prosperidade para o nosso país. Então, eu queria agradecer vocês pela confiança, por estarem próximos e
que nós temos uma missão muito importante de levar isso para o mundo, né? Porque somente pessoas, empresas extraordinárias têm a capacidade de tornar o nosso mundo um lugar mais feliz. Muito bom, quero agradecer, foi uma honra estar aqui. Esse podcast com certeza vai inspirar muitas empresas, empreendedores a tornarem as equipes mais produtivas e, consequência, trazer mais lucro, né? Então, com certeza vai ajudar muitas empresas. Obrigado. Também gostaria de agradecer, né? São referências para mim, tanto você como professor e meu mentor hoje, né? Como a Gisele, que faz um trabalho assim exemplar, né? Acompanho sempre, né? E sem dúvida nenhuma, tenho certeza que já me ajuda, tá? Só pelo que eu vejo no Instagram, a gente dividindo espaço ali na mentoria, aprendo muito com você e vou ser um dos que vou baixar o material que você vai colocar lá no podcast. Show de bola. Perfeito. Muito obrigado a todos e obrigado por esse episódio. E lembrem-se, nosso objetivo aqui é tornar empresas dos sonhos. Os brasileiros sonham em trabalhar e, logicamente, no fim, gerar lucro, porque a empresa nasceu para lucrar, ok? E o colaborador espera ganhar melhor no seu negócio, ele quer ter uma participação no resultado, então sua empresa tem que prosperar também. Então, fiquem atentos ao nosso próximo episódio e muito obrigado por hoje. Obrigada. Ah,